Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje eu vou falar sobre backup. Então, aproveita, vai ativando o sininho para receber novas notificações de vídeos e se inscreva no canal. Nesse primeiro vídeo eu vou falar da parte teórica do backup. E antes de falar do backup propriamente dito, eu preciso falar de uma propriedade de banco de dados muito importante que está intimamente relacionada ao operação de backup no SQL Server. Se chama Recovery Model. Todo banco de dados possui uma série de propriedades que controlam pequenos comportamentos em cada banco. E o Recovery Model controla o comportamento com relação ao arquivo de log. Existem três opções de Recovery Model. A Full, que é a padrão, Simple e Booklogged. Na Full, cabe ao administrador, de tempos em tempos, fazer uma limpeza no arquivo de log, porque senão ele vai crescendo indefinidamente. Então, no Recovery Model Full, o SQL gera sempre entradas completas no arquivo de log, lembrando que o arquivo de log é o arquivo de log de transações. Toda alteração que ocorre dentro do banco de dados, o SQL registra no arquivo de log, então por isso que ele vai crescendo, crescendo, ele tende a crescer muito, e cabe ao administrador agendar, por exemplo, um backup do log simples para manter esse arquivo de log com um tamanho menor. Essa é a configuração ideal para bancos de produção que sofrem atualizações constantes, porque tendo ali os registros do log salvando no backup, a gente tem como recuperar esse banco no caso de falha. Já o Recovery Model Simple é a administração automática do arquivo de log. O próprio SQL Server, a cada checkpoint, eu explico sobre checkpoint no vídeo de introdução ao banco de dados, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para quem quiser clicar e ver esse vídeo. Então, a cada checkpoint, o SQL Server faz o checkpoint e trunca o log. O que é truncar o log? Ele apaga a porção inativa do arquivo de log. São aquelas transações já finalizadas e que o SQL já refletiu no arquivo de log. Então, é manutenção automática. O SQL vai registrando no log as alterações, rola o checkpoint, ele trunca o log. E aí o log fica sempre pequenininho. Já o Recovery Model Booklog, que é a última das três opções, é uma certa economia de escritas no arquivo de log. Para algumas operações, o SQL registra um mínimo ali no arquivo de log, como select int, atualizações de índices, como alguns exemplos. Não é muito usado. A gente acaba ficando entre Recovery Model Full, isto é, registrar completamente as entradas no log, é a opção mais segura para bancos de produção que sofrem atualizações constantes, e o Recovery Model Simple, que normalmente a gente usa para banco de teste, banco de desenvolvimento, estudo, que a gente não precisa ficar acompanhando de perto ali a administração do log. Dito isso, temos duas opções, Full e Booklogged para o Recovery Model. No Recovery Model Full estão disponíveis todas as possibilidades de backup. Eu vou começar a falar agora. Backup full, backup diferencial e backup do log. Já no Recovery Model Simple, não tem backup do log. Por quê? A cada checkpoint, o SQL vem truncando o log. Então, não tem o que fazer backup ali dentro do arquivo de log. Não tem nada. Tem só aquelas transações, as últimas transações em aberto. Então, no Recovery Model Simple, a gente fica restrito a backup full e backup diferencial. Então, vou começar a falar agora dos três tipos de backup, os três tipos básicos de backup do SQL Server. Backup full, com esse nome, deve levar o quê? Todo o banco de dados. É um backup completo de um banco de dados. Você pega esse backup full, pode levar para outra instância do SQL Server, e você vai conseguir recuperar por completo aquele banco de dados. Agora, uma informação importante, vou partir de um exemplo. Quando a gente faz um backup full, né, termina esse backup full, vamos imaginar que ele começou ali às 8 horas da manhã, banco grande, o backup só terminou às 10 horas da noite. Pode ficar uma dúvida com relação a esse backup full.
Eu vou ter dados ali na mídia de backup, ao final do backup, de que horário? Do horário que eu comecei ou do horário que eu terminei? Quando eu restaurar esse banco, por exemplo, em outra instância, a partir desse backup full, que começou às 8 e terminou às 10, eu vou ter dados de que horário? Isso é uma pergunta muito comum entre os meus alunos. E eu vou explicar agora. A gente tem dados do exato momento de término do backup. No meu exemplo, às 22 horas. Por que isso? Quando o SQL começa a fazer o backup, quando a gente executa o comando de backup, a primeira coisa que ele faz é um checkpoint. Então, ele reflete todas as alterações no arquivo de dados, anota, guarda ali o último LSN, o último log sequence number, o último registro que ocorreu ali no arquivo de log, guarda esse número e começa a fazer o backup. Isto é, levar todo o conteúdo dos arquivos de dados para a mídia de backup. E aí ele fica fazendo isso, vai fazendo isso. Nosso exemplo começou às 8, terminou às 10 horas da noite. Lá 10 horas da noite, quando ele terminou de levar todo o conteúdo dos arquivos de dados para a mídia de backup, o que ele faz? Ele vai lá no arquivo de log, pega aquele númerozinho que ele anotou do ponto que ele começou o backup e traz todas as transações que ocorreram durante o backup como log e salva também dentro da mídia de backup. Assim, na hora do restore, o SQL vai restaurar da mídia toda a porção dados para os arquivos de dados, vai pegar aquela porção do log que está dentro da mídia de backup, vai restaurar para o arquivo de log e vai aplicar essas transações. Todas as transações finalizadas, ele vai fazer um redo, quer dizer, ele vai executá-las no arquivo de dados, e todas as transações não finalizadas, ele vai fazer um rollback, ele vai voltar atrás. Então, teremos o banco para o exato momento de término do backup, quer dizer, todas as transações do exato momento de término do backup. Esse é o backup full. Agora eu vou falar do backup diferencial. O backup diferencial leva tudo que foi alterado desde o último backup full. Então, o ponto de avaliação dele é sempre um backup full. O SQL tem uma áreazinha dele lá dentro do arquivo de dados, onde ele vai registrando todas as extends que foram alteradas desde o último backup full. Ele vai guardando os endereços ali. Quando a gente dispara um backup diferencial, ele olha os endereços das extends que foram alteradas e leva para a mídia de backup. Com a mesma história que eu contei no arquivo de dados. Ele guarda o LSN lá do log do início do backup diferencial. Quando termina o backup diferencial, ele pega como log a última atividade que ocorreu. Para ver se você entendeu backup diferencial, vamos a um exemplo. Vamos imaginar que eu fiz um backup full às 8 horas da manhã, fiz um backup 8 horas da noite, fiz um backup diferencial às 9 horas da noite e fiz um backup diferencial, um outro diferencial às 10 horas da noite. Então eu tenho 3 backups, um full, um diferencial e outro diferencial. Perdi o banco. Eu tenho só esses 3 backups para recuperar. Qual que eu recupero? Quais que eu recupero? Dá uma pausada aí no vídeo, pensa um pouquinho, anota a resposta, depois dá o play que eu vou falar a resposta. A resposta é: eu preciso apenas restaurar o full e o diferencial mais próximo da falha. Porque cada diferencial que vai sendo feito em sequência tem tudo que os anteriores possuem, mais a atividade que ocorreu após. Então, na hora de uma recuperação, se você tem backup full diferencial, você vai restaurar o full e o diferencial mais próximo da falha. Vamos agora ao último tipo de backup, que é o backup do log. O backup do log nem olha para o arquivo de dados, ele olha só para o arquivo de log. É um backup completo do arquivo de log. Quando a gente executa o backup do log, ele leva para a mídia de backup todo o conteúdo do arquivo de log. Quando ele termina de fazer isso, ele volta no arquivo de log e trunca o log. O que quer dizer truncar o log? Ele apaga a porção inativa do log, que são aquelas transações que já foram finalizadas
e o SQL já refletiu elas no arquivo de dados. Aquelas transações novas ou aquelas que estão em aberto, ele deixa ali no arquivo de log. Então, levou para o log e truncou o log. A cada backup do log é feito isso. Leva todo o conteúdo do arquivo de log para a mídia, depois ele trunca o log. É esse cara que a gente tem que agendar de tempos em tempos quando o banco está no Recovery Model Full, porque senão o arquivo de log vai crescendo indefinidamente. Agora vamos ver se você entendeu. Novamente, outro exemplo. Eu fiz um backup full às 8 horas da noite, depois fiz um do log às 9 horas e um outro do log às 10 horas. Eu tenho 3 backups, um full, do log e do log. E aí, qual que eu recupero ou quais que eu recupero? Dá uma pausada no vídeo, pensa aí um pouco, anota a resposta, depois dá um play no vídeo que eu vou falar. Bem, com relação ao arquivo de log, como após um backup do log, ele trunca o log, eu preciso de todos. Eu preciso restaurar o full e todos do log na sequência correta. Se você trocar a sequência ou esquecer algum backup do log ali no meio, já era. Você não consegue recuperar mais à frente, porque ele controla aquele número sequencial interno do arquivo de log, chamado de LSN, Log Sequence Number. Então, me diz aí no comentário se vocês gostaram dessa parte inicial de backup do log. Os outros vídeos eu vou mostrar na prática como fazer backups, os 3 tipos de backup, e como agendar esses backups no SQL Server Agent. Até a próxima!